Bom dia. Imagine se existisse uma forma de transformar seus medos em aliados na conquista dos seus objetivos. Nesse vídeo, compartilho como eu mesmo aprendi a fazer isso. Você já se pegou temendo o fracasso ou procrastinando por conta do que pode dar errado? Esse é um comportamento comum e pode parecer inevitável, mas há uma maneira de mudar. A verdade é que medos e inibições internas nos sabotam constantemente. Eles são tão silenciosamente eficazes em impedir nossa progressão que nem sempre percebemos o quanto estamos sendo prejudicados por eles. Mas isso não precisa ser assim. Pense nas vezes em que você se viu paralisado pelo medo de errar ou fracassar. Você já sentiu aquele aperto no estômago quando sabe que precisa tomar uma decisão importante? E como se sentiria se pudesse usar esses sentimentos para impulsioná-lo, ao invés de mantê-lo preso? Napoleão Hill fala sobre a importância da atitude mental na conquista da prosperidade. Ele diz que todo sucesso ou fracasso começa em nossa mente. Se você permitir que os medos tomem conta, eles se tornarão um hábito e farão com que você pare de tentar. O que acontece quando alguém perde tudo por causa de uma má decisão financeira? Uma pessoa que viveu esse trauma poderia ficar presa em um ciclo de medo eterno. Mas Hill nos ensina a mudar essa narrativa mental. Ele fala sobre o homem de 70 anos que, após perder todo o seu dinheiro em investimentos ruins, se encheu de ódio e desejo de vingança. Esse sentimento negativo o incapacitou completamente. Eis aqui um caso real. Um homem perde tudo por causa de uma má decisão. Ele se encontra com medo e raiva. Seu progresso é paralisado. Mas Hill nos ensina que essa não precisa ser a história final. Podemos escolher como reagir a essas situações. A Bíblia fala sobre a importância da vigilância mental. Ela nos alerta para o perigo de permitirmos que sentimentos negativos dominem nossos pensamentos e atitudes. Quando isso acontece, nossa capacidade de prosperar é severamente prejudicada. Pense em alguém que passa os dias preocupado com o futuro incerto. A cada momento de ansiedade, ele está alimentando a ilusão de que não tem controle sobre sua vida. Mas sabemos que essa narrativa mental não é verdadeira. Nós somos responsáveis por nossas próprias atitudes e pensamentos. Hill nos mostra que a chave para a prosperidade é manter uma atitude positiva, mesmo diante dos desafios mais difíceis. A Bíblia reforça essa ideia com versículos como Lamentações 3, 21, 24, que fala sobre a esperança e o alívio que vem de buscar a ajuda divina em tempos de dificuldade. Agora, pense naquela pessoa que acorda todos os dias preocupada. Ela passa horas pensando no que pode dar errado. Isso não é apenas um hábito mental prejudicial, é também uma atitude que impede a prosperidade e o sucesso. O que acontece quando alguém decide parar de alimentar esses medos? Quando começa a reagir positivamente aos desafios, em vez de evitar ou temer os obstáculos. Agora, pense naquela mesma pessoa acordando todos os dias com uma atitude diferente. Ela escolhe se concentrar no potencial e nas oportunidades em vez de nos medos e incertezas. Esse ajuste mental pode ter um impacto profundo. E o que acontece quando essa mudança mental se torna constante? Quando a pessoa passa a ver cada desafio como uma chance para crescer, aprender e prosperar. Agora imagine você mesmo fazendo essa transição. Você começa a perceber que aqueles medos que antes paralisavam agora te empurram em direção ao sucesso. Esses sentimentos negativos não são apenas inúteis, eles estão literalmente sabotando sua capacidade de prosperar e ser feliz. E, no entanto, mesmo quando estamos rodeados por essas narrativas mentais negativas, há uma esperança. A Bíblia nos diz que a compaixão divina é nova todos os dias, Lamentações 3:23. Isso significa que podemos sempre começar de novo. Quando você aprende a identificar e mudar seus padrões mentais negativos, abre-se um mundo de possibilidades. Você passa a ver cada desafio como uma oportunidade para crescer e prosperar em vez de ser paralisado por medo e insegurança. Agora pense na pessoa que finalmente entende isso.
Ela percebe que pode controlar sua mente e direcioná-la para o sucesso, em vez de deixar os medos tomarem conta. Essa é uma transformação poderosa e libertadora. Imagine você mesmo fazendo essa transição. Você começa a tomar decisões baseadas no potencial futuro ao invés do medo presente. Isso muda tudo. E quando isso acontece, quase parece como se um peso tivesse sido tirado de suas costas. A pessoa sente uma leveza e liberdade que antes não existiam. Agora pense naquela mesma pessoa começando a perceber o quanto sua mente pode moldar sua realidade. Ela entende que cada pensamento, mesmo os negativos, é uma escolha. E isso abre caminho para um novo começo. A pessoa começa a ver seu futuro não como uma série de obstáculos a serem evitados, mas como uma jornada cheia de oportunidades a serem exploradas e conquistadas. Quando você aprende a transformar seus medos em aliados, passa a ver cada desafio como uma oportunidade para se tornar mais forte. Isso não é apenas um conceito abstrato, é algo que acontece na prática todos os dias. Imagine agora essa pessoa começando a perceber o quanto ela estava sendo sabotada por seus próprios medos e inibições. Ela entende que esses sentimentos, antes vistos como inevitáveis, são escolhas que podem ser mudadas. Essa é uma revelação poderosa. Ao transformar sua mente dessa maneira, você não apenas supera os desafios, você começa a prosperar de forma verdadeiramente significativa. E quando isso acontece, quase parece que o mundo se torna um lugar diferente. As oportunidades antes invisíveis começam a surgir claramente diante dos seus olhos. Agora pense em como essa pessoa passou a ver cada obstáculo, não apenas como uma barreira a ser superada, mas como uma lição a ser aprendida e uma vitória a ser conquistada. Isso muda completamente sua perspectiva sobre o sucesso e o fracasso. E quando isso acontece, quase parece que você passou de um lugar de insegurança para um estado de confiança absoluta em seu próprio potencial. Agora imagine essa pessoa compartilhando essa transformação com alguém próximo. Ela percebe que pode fazer a diferença na vida dos outros simplesmente compartilhando suas próprias experiências e insights. Essa é uma das coisas mais poderosas sobre essa jornada. Não apenas você muda, mas também tem o potencial de mudar a vida de outras pessoas ao seu redor. E isso cria um círculo virtuoso de crescimento e prosperidade. E assim, cada dia se torna uma oportunidade para crescer ainda mais. Você começa a perceber que as pequenas vitórias diárias acumulam-se em grandes conquistas ao longo do tempo. Agora pense naquela pessoa começando a ver o mundo de uma maneira completamente nova. Ela entende que cada pensamento, cada decisão e cada ação tem um impacto direto em sua vida e no sucesso que pode alcançar. E quando isso acontece, quase parece que você finalmente encontrou seu lugar no mundo. Você sabe o que precisa fazer para prosperar e está para colocar isso em prática. Agora imagine essa pessoa compartilhando suas conquistas com aqueles que lhe inspiraram inicialmente. Ela percebe que pode criar um ciclo positivo de crescimento coletivo, onde cada vitória é uma inspiração para mais sucesso. E assim, você começa a ver que sua jornada não termina quando atinge seus objetivos iniciais. Ela apenas está começando. Você entende que o verdadeiro significado do sucesso não está em chegar ao topo, mas na transformação contínua e no crescimento infinito. Agora pense nessa pessoa vendo seu futuro não como um destino definido, mas como uma jornada sem fim de descobertas, aprendizados e vitórias. Ela entende que cada novo desafio é apenas mais uma oportunidade para se tornar ainda melhor. E quando isso acontece, quase parece que você finalmente encontrou a paz interior que tanto procurava. Você sabe o que precisa fazer para prosperar e está para colocar isso em prática todos os dias. Agora pense naquela pessoa começando a perceber como cada pequena vitória acumula-se em algo maior. Ela entende que o sucesso não é sobre ter tudo resolvido de uma vez, mas sobre estar sempre crescendo e evoluindo. E quando isso acontece,
quase parece que você finalmente encontrou seu próprio caminho para a prosperidade. Você sabe como usar seus medos e inibições internas como aliados em sua jornada. E quando isso acontece, quase parece que você precisou desse para realmente entender que é possível transformar seus medos em aliados. Você começa a perceber que cada obstáculo não é um fim, mas sim uma oportunidade disfarçada. Imagine essa pessoa compartilhando essas ideias com alguém que também está lutando contra os medos e inibições internos. Ela entende que pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, simplesmente compartilhando suas próprias experiências e aprendizados. Essa é uma das coisas mais poderosas sobre essa jornada. Não apenas você muda, mas também tem o potencial de mudar a vida de outras pessoas ao seu redor. E isso cria um círculo virtuoso de crescimento e prosperidade. Cada vitória compartilhada se torna uma inspiração para mais sucesso. Agora pense naquela pessoa que finalmente o poder da atitude mental positiva. Ela percebe que pode controlar sua mente e direcioná-la para o sucesso, em vez de deixar os medos tomarem conta. Essa é uma transformação profunda e libertadora. Imagine essa pessoa vendo cada novo dia como uma oportunidade para crescer ainda mais. Ela entende que as pequenas vitórias diárias acumulam-se em grandes conquistas ao longo do tempo. E quando isso acontece, quase parece que você finalmente encontrou seu lugar no mundo. E muitas vezes a prosperidade começa nesse momento, quando você percebe quais pensamentos e hábitos estavam atrasando sua vida. Agora é com você. Se essa jornada fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está buscando transformação. Se inscreva no canal se isso tocou em algum lugar dentro de você. Deixe um like se esse vídeo o inspirou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a transformação da mente. E continue crescendo.